Esse aí saindo todo machucado da viatura e com dificuldade para andar é Tayan Silva. O rapaz de 25 anos machucou a cabeça e as pernas depois de cair de um muro, tentando fugir da polícia no bairro São Benedito, em Vitória. Tayan é suspeito de participar de pelo menos 3 assassinatos nos últimos 30 dias, na região do centro da capital. As informações do nosso setor de inteligência dão conta que ele pode estar envolvido tanto nesse crime do Uber, lá no centro de Vitória, na Princesa Isabel, quanto no homicídio ocorrido na Ilha do Príncipe e do ritmista no Alagoano. Então a prisão dele para a gente é significativa, porque a gente dá uma resposta muito grave, muito aguda aos fatos desses crimes hediondos que aconteceram no último mês aqui na ilha. O primeiro ataque foi no bairro Alagoano e provocou a morte de Patrick Loureiro dos Santos Menezes, de 22 anos. O jovem era ritmista da Escola de Samba Unidos da Piedade. Tayan também é suspeito pelo assassinato de um homem que usava a camisa da Polícia Civil e colete à prova de balas. O crime aconteceu na Ilha do Príncipe no início deste mês. De acordo com a polícia, o detido também participou do ataque na Avenida Princesa Isabel. Ele estaria neste momento em que os criminosos do carro branco param ao lado do carro vermelho e atiram dezenas de vezes. No vídeo é possível ver a ação criminosa que acabou com a morte do motorista particular Adriano Pereira do Amaral e de Kelvin Filgueiras. Outros 2 homens acabaram baleados no ataque. O detido também é foragido da justiça. Tayan é condenado por tráfico de drogas. Ele estava preso na penitenciária semiaberta de Cariacica e fugiu no início do mês de agosto deste ano. A polícia ainda afirma que Tayan é um indivíduo perigoso e faz parte de uma facção criminosa que tenta controlar o tráfico local. Durante a prisão dele, traficantes ainda trocaram tiros com a polícia. No momento que as guarnições tentaram tirar ele do morro, foram agredidas a tiros pelo tráfico local, na intenção de talvez resgatarem ele. Essa agressão foi revidada pela Força Tática e até o momento a gente não tem nenhum informe de feridos. Todos desceram do morro, né, nossos policiais juntamente com o detido, para entrega aqui no DPJ. Tayan é o segundo preso que é suspeito de participar desses ataques no centro de Vitória. O outro é Felipe de Souza Oliveira, de 27 anos. Ele faz parte do braço armado da facção que está tentando dominar o tráfico de drogas aqui na região do município de Vitória. Então a prisão dele para a gente é significativa, porque a gente dá uma resposta muito grave, muito aguda aos fatos desses crimes hediondos que aconteceram no último mês aqui na ilha. Um outro homem foi preso durante a ação da polícia em São Benedito. Richard Paixão Oliveira, de 31 anos, tentou fugir junto com Tayan. Os 2 foram conduzidos para a primeira delegacia regional de Vitória. A polícia informou que Tayan Silva foi autuado em flagrante por resistência. Richard Paixão também foi autuado em flagrante por resistência e por colaborar como informante para a prática do tráfico. O crime registrado no centro segue sob investigação da DHPP de Vitória. E a repórter Vanessa Calmon conversa ao vivo com Márcio Borges, que traz mais informações sobre as prisões dos suspeitos de ataque no centro de Vitória. Olá, Vanessa, boa tarde para vocês. Olá, Georgia e Bruna, muito boa tarde a todos que acompanham o Tribuna Notícias primeira edição. Pois é, como vimos aí na matéria, uma prisão realmente importante, o Tayan Silva, de 25 anos, que é um dos suspeitos de participar desses últimos ataques que estão acontecendo aqui na capital Vitória, na região do centro, do Morro do Alagoano, da Ilha do Príncipe. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, aqui ao meu lado eu estou com o Tenente Coronel Borges, ele é comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar aqui de Vitória. Tenente Coronel, primeiro gostaríamos de entender melhor quem é esse Tayan e por que a prisão dele é tão importante nesse momento em que noticiamos muitos ataques aqui na capital. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos que nos assistem. O Tayan, se nós fizermos aí um regresso, né, para entender quem é o Tayan, como você perguntou, ele é um egresso da Ilha do Príncipe. Tayan, ele era ligado a outros elementos, a outros criminosos que dominavam parte do tráfico da Ilha do Príncipe e perderam esse movimento. E aí, desde dezembro de 2019, eles vêm tentando retomar esse tráfico da Ilha do Príncipe. O Tayan era muito ligado a uma figura muito conhecida, já muito difundida até pela imprensa, que era John Lennon, Oswaldinho, Alan do Rosário. Então o Tayan, ele vem dessa linha, né, contrária
aqueles que hoje ali operam o tráfico na Ilha do Príncipe. E a gente falou um pouquinho sobre esses ataques, até vimos aí na matéria, né, o ataque, o primeiro teria sido contra aquele ritmista no Morro do Alagoano, de 22 anos. Tenente Coronel, qual seria a relação desse crime, já que o ritmista não teria envolvimento, qual seria a relação desse crime com os ataques para a retomada, então, da Ilha do Príncipe? Primeiramente, eu gostaria de destacar que aquela situação, ela foi precedida primeiramente de uma série de informações que nós recebemos, e aí destacar um trabalho conjunto da nossa inteligência com a DHPP, na pessoa do Dr. Marcelo e toda a sua equipe. É um trabalho muito intenso de monitoramento desses criminosos. E nós detectamos que havia esse movimento do Tayan, Felipe, Tiago e outros para retomada da Ilha do Príncipe. Nós reforçamos o policiamento lá, isso foi no final de setembro. Eles tentaram várias vezes atacar a Ilha do Príncipe, não conseguiram. E naquela terça-feira, eles tentam ir na Ilha do Príncipe, não conseguem, desviam para o Alagoano. E o modo operandi deles é esse. Eles chegam na região, começam a atirar a esmo infelizmente, acabam acertando vítimas, como foi o Patrick, que era o ritmista de uma escola tão conhecida nossa, né, que é a Piedade. Uma pena, mas esse é o modo operandi deles. Por isso que nós somos tão firmes, por isso que nós temos fortalecido tanto o policiamento e temos ido atrás de cada um desses criminosos que têm operado esses ataques na Ilha do Príncipe, no Alagoano e no centro de Vitória. Pois é, e logo depois do ritmista tivemos mais um homicídio que foi na Ilha do Príncipe e tivemos também, que teve, né, um crime que teve muita repercussão, a questão do ataque a um carro no centro de Vitória, que foi até flagrado, né, por imagens de vídeo monitoramento. Existe uma suspeita de fato que o Tayan estaria diretamente ligado nesse crime dentro do carro que efetuou os disparos? Exatamente isso. Nós trabalhamos, a DHPP, volta a ressaltar o trabalho do Dr. Marcelo, nossa inteligência, nós trabalhamos exatamente nessa linha. As testemunhas também indicam de forma muito contundente a participação deles em todos esses ataques. Todas essas vítimas, de algum modo, eram inimigas deles. E eles, então, de forma covarde, brutal e cruel, cometem esses ataques e, infelizmente, tivemos aí esses homicídios. Tenente Coronel, o que a Polícia Militar vem fazendo, além dessas prisões, para garantir a segurança desses moradores que acabam sofrendo, né, gente, com tantos ataques, principalmente ali na região da Ilha do Príncipe, porque, pelo que entendemos, é uma região que está sendo disputada, então, por facções aqui de Vitória. Então, o que a PM tem feito para resguardar esses moradores dessa região? Olha, a PM tem feito um amplo trabalho de gerenciamento de recursos. Eu tenho destacado, inclusive aqui na entrevista, a nossa parceria com a DHPP, com a Polícia Civil, mas também tem que destacar a parceria com a Guarda Municipal. Então, a primeira linha de ação nossa tem sido fortalecer o policiamento no centro, não só na Ilha do Príncipe, mas em todo o centro de Vitória e nas comunidades elevadas, que são às vezes alvos desses criminosos. Primeiro, um policiamento preventivo, fortalecido, muitas operações. O número de operações supera 3 vezes o que normalmente aconteceria. Então a gente tem intensificado. E esse bloqueio à criminalidade é que tem surtido o efeito. O Felipe foi preso, o Davi foi preso, agora o Rian foi preso, o Tayan foi preso. Junto com ele mais um outro criminoso, que aí sim há suspeitas, que foi o Richardson, que foi preso ontem com ele, mas também foi preso. E estamos no encalço de mais 2, que pela investigação correndo ainda, a gente não está citando os nomes, mas tenho certeza que em breve vamos prender. Outras ações que nós temos feito são com assistência social e direitos humanos, junto a essas comunidades, para tentar, né, sensibilizar e trazer mais tranquilidade diante desses fatos que aconteceram. Muito obrigada, Tenente Coronel Borges, pela sua participação aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Então é isso, nós continuamos acompanhando toda essa situação e também contamos, né, a Polícia Militar e a Polícia Civil conta com o apoio da população para que denuncie através do 181, sigilo, anonimato. Eu volto com vocês aí no estúdio, George, Bruna.
Tá certo, Vanessinha. Obrigada, agradeço aí ao coronel também. Indivíduo perigoso, importante, preso graças ao trabalho da polícia aí. Olha, em Cariacica, um homem teve um surto depois de usar drogas e agrediu a própria mãe dentro de casa. A mulher entrou em luta corporal com o filho e conseguiu amarrá-lo. Mas o homem conseguiu se soltar e fugiu descontrolado pelas ruas de Vila Velha, de Vila Capixaba, em Cariacica. Ele ainda invadiu uma padaria e com uma faca tentou agredir os funcionários. Repare neste homem de bermuda e sem camisa que entra na padaria que fica em Vila Capixaba, Cariacica. Passa um pouco das 6 horas da manhã de quinta-feira. Ele entra como se fosse pegar pão, mas na verdade pega em uma faca e sem qualquer motivo ataca a primeira funcionária, que consegue fugir. Ele continua indo em direção a uma outra, que corre e é encurralada no caixa e usa o colega de trabalho como escudo. O agressor tenta atingir os dois, mas é imobilizado pelos clientes até a chegada da polícia militar. A funcionária que se abriga atrás do colega é essa baiana de 19 anos que está trabalhando aqui há menos de 20 dias. Ela conta o sufoco que passou. Ele estava todo doido, arrumando a faca por todo quanto é lado, só que graças a Deus não agarrou nenhum de nós. Eu fiquei em desespero, porque eu nunca presenciei isso, então eu fiquei em choque. Minha reação mesmo foi ficar quietinha mesmo. Fiquei tremendo, quietinha, só isso. Agora você tem força, hein? Você não largou o seu colega. Foi a primeira reação que eu tive, né? Toda a confusão que vocês viram lá na padaria, que deixou os funcionários tão apreensivos, nervosos e que por pouco não foram agredidos à faca, teria começado cerca de 20 minutos antes, aqui, nessa casa, onde o rapaz que surtou mora com a mãe. E olha, de acordo com os vizinhos, o problema aqui veio desde a madrugada e o rapaz teria sido amarrado pela mãe porque estava em surto e dentro da própria casa já estava causando problemas. A porta de vidro foi quebrada pelo homem em surto. Ele estaria preso e estava de saidinha. Mas ao voltar para a cadeia, teria recebido a notícia do alvará de soltura. Ao voltar para casa, ele teria ficado violento. A mãe dele comentou com os policiais que o jovem teria ingerido cocaína e maconha para entrar com a droga no presídio e levar para os comparsas. Como não conseguiu, voltou para casa e passou a consumir parte da droga que colocava para fora. Ela teria ainda sido agredida por ele com socos e foi ameaçada com uma faca. E para controlá-lo, conseguiu amarrá-lo. Todo o drama vivido pela mãe foi acompanhado pelos vizinhos. Na hora que ela saiu para poder pedir ajuda, ela estava assim com o pescoço, que a vizinha ali que socorreu ela falou, entendeu? Deu água, ela saiu, coitada, só de sutiã correndo. Aí um pouco depois, a polícia chegou, ele já tinha fugido. Ele saiu por aqui gritando, ele pulou aqui o muro, ele saiu gritando socorro, socorro, ele mesmo pedindo socorro. O agressor, identificado como Yuri Rogério Pagani, foi levado para o Hospital São Lucas e após para o plantão da mulher. A mãe dele entregou as drogas que encontrou em casa para a polícia. Bruna, George, amigos do TN, boa tarde. Olha, a informação que a Polícia Civil passou para a gente, desculpa, é que o Yuri, depois de ter sido medicado, foi encaminhado ao presídio, de onde, vejam só, ele tinha recebido um alvará de soltura no último dia 14 de outubro. De acordo com as informações da Polícia Militar, Yuri teria saído da prisão nessa saidinha no dia 7 de outubro. Por 2 vezes isso aconteceu, ele teve bom comportamento. Só que nessa última, como ele tinha prometido levar drogas para os comparsas na cadeia, ele resolveu literalmente, como diz o povo, né, popularmente, encher o bucho de drogas. Quando voltou para casa, não se sabe se alguma dessas drogas teve uma reação aí no intestino, no estômago dele, ele acabou surtando. De acordo com informações da mãe, a polícia, Yuri, como é que eu diria, vomitou a droga. Isso mesmo. E olha só, George e Bruna, que coisa mais esquisita. Além dele ter colocado a droga para fora, ele usava a droga que ele iria compartilhar com os comparsas na cadeia. Ficou doido, ficou em surto, tentou esganar por diversas vezes a mãe, deu vários socos. O irmão mais novo dele também estava dentro de casa, também corria risco.
Ele tentou por algumas vezes ameaçar a mãe com faca, ela precisou dormir trancada dentro do quarto até que conseguiu amarrá-lo. Pela madrugada ele se solta e provoca toda essa confusão que vocês viram aí. E de bom comportamento, de ter tido alvará de soltura, de poder ter uma vida livre, ele agora está de volta na cadeia. Que situação, hein? E olha o risco e o perigo que essas pessoas, funcionários da padaria, passaram. Sorte deles é que haviam muitos homens ali e homens fortes que conseguiram segurar Yuri até a chegada da Polícia Militar, que passava pelo local para ir até a casa da mãe dele, atender a ocorrência que inicialmente tinha sido gerada lá. Mas com relação a pessoas idosas, essa não foi a única notícia que a gente traz aqui no jornal hoje. Eu fui fazer agora há pouco uma história bastante triste que aconteceu no bairro de São Geraldo, na Serra. Imaginem só que um casal de idosos está desabrigado porque o ex-namorado da neta deles, inconformado com a separação, colocou fogo na casa deles. Vocês vão acompanhar agora o drama da dona Luísa. Eu estou vivendo nas casas dos outros, só com essa roupa do corpo toda fedorenta, porque eu não tenho uma peça de roupa para vestir, porque veio um indivíduo lá na rua e tirou minha liberdade. As lágrimas dessa senhora vêm de olhar como ficou a casa dela. O fogo consumiu quase tudo o que tinha aqui. A casa de dona Luísa fica no bairro São Geraldo, na Serra. É pequena. Tem 3 quartos e tudo aqui foi construído com dificuldade. O marido é catador de reciclagem e ela vende marmita e cachorro-quente para sobreviver. O casal mora aqui com uma filha e 2 netas. O motivo de toda essa destruição, dona Luísa prefere não comentar. Mas nós ficamos sabendo que foi por causa do fim do relacionamento da neta dela com um ex-namorado que aconteceu há cerca de 1 semana. O rapaz não aceitava esse fim de relacionamento e num belo dia espancou a menina que foi parar no UPA de Carapina. Dona Luísa foi para lá ajudar a neta e quando estava no UPA recebeu uma ligação de que a casa dela estava pegando fogo, sendo completamente destruída pelas chamas. E a desconfiança é que seria esse ex-namorado. E olha, a destruição aqui, como vocês podem ver, seria muito maior. Uma pessoa poderia ter sido vítima. O irmão dela, que era um homem acamado, e foi socorrido por um vizinho. Dona Luísa foi socorrer a neta que estava assim. As marcas seriam de pauladas que ela levou do ex-namorado. Foram 4 meses de namoro tumultuado. O avô também foi agredido por ele. Levou pontos no rosto e está com o olho roxo. A neta não está mais aqui. E são os avós que sofrem o prejuízo e pedem ajuda para recomeçar. Se alguém puder me ajudar, eu vou agradecer muito, porque aqui eu tenho que jogar praticamente aquela parede no chão, porque ela estufou, e as paredes estão tudo pretas, então eu vou ter que reconstruir tudo de novo, e eu vou precisar mesmo de muita doação para me recuperar minha casinha de novo. Situação delicada essa lá de cima da serra, lá em São Geraldo. Quem puder ajudar essa senhora e o senhor que também foi agredido pelo ex-namorado da neta, pode entrar em contato com a nossa redação. Ela praticamente perdeu tudo que tinha. Só mesmo o carrinho de cachorro-quente que ela vendia ali na rua é que ficou ainda sem ser atingido. Mas ela não tem sequer como preparar o alimento para poder vender e assim sustentar a si e a própria família. Agora, sobre casas também, essa foi incendiada. E em Campo Grande, essa madrugada, 2 homens entraram em uma residência lá no centro de Campo Grande e fizeram 5 pessoas reféns, enquanto reviraram a casa e levaram diversos objetos. Entre eles, R$20 mil em dinheiro, além de objetos pessoais que eles tinham. Isso aconteceu lá em Campo Grande. De acordo com as informações da vítima, o que aconteceu? Ela estava chegando em casa, a empregada doméstica estava chegando em casa, foi rendida por um dos ladrões. Dentro da casa estavam as 2 pessoas idosas que também foram rendidas e amarradas e colocadas num quarto. Um outro cuidador que chegava e mais uma segunda pessoa da família que também estava entrando na casa naquela hora foram rendidos.
todas as 5 pessoas foram colocadas amarradas dentro do quarto, enquanto os 2 homens faziam um saque na casa. Como eu falei, eles saíram de lá levando R$20 mil em dinheiro, objetos pessoais como relógios, televisão, eletrodomésticos. E a polícia acredita que essa teria sido uma fita dada, ou seja, eles sabiam muito bem o horário que a empregada chegava e sabiam onde estava cada coisa que foi recolhida do local. Uma tristeza, não é, George e Bruna? Agora, George, eu sei que você vai me perguntar, então eu vou me antecipar. O delegado Marcelo Cavalcante disse que até o final desse dia pode haver novidades no caso da chacina da ilha ou até mesmo daquele ataque que aconteceu no centro de Vitória, viu? George, Bruna, com vocês. Ah, que bom, Suzy. Aí você fica bem informado aí, qualquer coisa, você passa para a nossa redação, que a gente vai ficar atento aí, não é, nos nossos telejornais, no Tribuna Online também, para dar em primeira mão aí essa notícia. Obrigado aí pela informação, Suzy. Obrigada, Suzy. E olha, gente, vamos repetir então o telefone para quem puder ajudar o casal de idosos que teve a casa atingida aí pelo fogo. Os dois precisam muito da solidariedade de todos. Quem puder colaborar, é só ligar então aí para o celular que está aparecendo aí no seu vídeo, 99886-6482. Agora a gente fala do momento em que um motoboy é assaltado em Vila Velha. As imagens da câmera de vídeo monitoramento mostram a vítima entregando o lanche de um cliente em frente a um escritório de advocacia na Avenida Jerônimo Monteiro, em Jaburuna. O ladrão se aproxima levantando a camisa e colocando a mão na cintura, fazendo menção de que estava armado. Ele foge levando o celular e as chaves do motoboy. De acordo com a polícia, o suspeito só não levou a moto porque não conseguiu dirigir o veículo. A PM fez buscas na região, mas nada foi encontrado. Agora a gente fala de mais um arrastão no ônibus do Transcol. Os assaltantes usaram uma faca para ameaçar e saquear os passageiros. Não está fácil a vida de quem depende de ônibus não, viu, gente? A dupla levou dinheiro e celulares e fugiu. Pouco tempo depois, um deles foi preso durante uma abordagem. O ônibus chegou na primeira delegacia regional de Vitória por volta de 7 horas da noite. Todos esses passageiros tiveram pertences roubados por 2 bandidos que assaltaram o coletivo. Essa mulher, que voltava para casa depois de um dia inteiro de trabalho, conta que só percebeu a ação dos criminosos quando eles já estavam dentro do ônibus. Quando eu vi, já tinha um cara do meu lado com uma faca enorme e um outro cara na porta pedindo pra gente passar o celular. E mandando passar logo, com muita raiva. Roubou um fone também de um outro rapaz. O ônibus alvo dos bandidos faz a linha 591 do Transcol. Sai do terminal de Campo Grande, em Cariacica, e vai para a Serra Sede. O assalto aconteceu quando o coletivo passava pela capital. No momento, eram cerca de 20 passageiros. É péssimo, né? Que a gente trabalha para ter as nossas coisas e aí vem um qualquer e leva justo de trabalhador. Depois de cometerem um assalto, os 2 suspeitos desceram aqui nesta pracinha que fica na Avenida César Ilau, em Vitória. Um deles continuou aqui pela região e acabou sendo preso pela polícia. Os militares receberam a informação com as características dos bandidos pelo rádio da viatura. O ladrão preso é Jonathan Pereira Alves, de 27 anos. Com ele estava a faca que foi usada para cometer o crime e o celular de uma das vítimas. Ele foi conduzido para a delegacia cerca de 1 hora depois do assalto, mas nem todo mundo recuperou o que foi roubado. A passageira que perdeu o celular fica indignada com a falta de segurança dentro dos coletivos. É revolta, né? Revolta, porque aí a gente tem que trabalhar mais ainda para conseguir de volta as nossas coisas. Ontem aqui no TN1 a gente mostrou outro caso de insegurança no transporte público. Difícil, né? Olha, o suspeito detido foi autuado por roubo e emprego de arma branca e foi levado para o centro de triagem de Viana. Tão perto e tão longe, Bruna. É assim a vida de moradores que dependem do terminal de Itaparica, em Vila Velha. Fechado há 2 anos, a falta do terminal tem causado transtornos para toda a população. Com certeza, um desses transtornos é o terminal de Vila Velha cheio, né, que a gente vive mostrando aqui. O local, gente, o terminal de Itaparica, foi interditado por causa de problemas estruturais. A promessa era que ele voltasse a funcionar em julho deste ano, mas a obra está atrasada. A Adileia precisou mudar de profissão. Hoje ela improvisou uma fábrica de capotaria na sala de casa. A mudança foi necessária porque ela mora na Ponta da Fruta, em Vila Velha,
E com o fechamento do terminal de Itaparica, o percurso até o trabalho em Cariacica sede era demorado. Antigamente era fácil. Pegava o ônibus, chegava no terminal de Itaparica e já ia para Cariacica. Hoje eu tive uma dificuldade porque estava pegando um ônibus, indo para o terminal de Vila Velha para voltar para Cariacica. Aí para mim não estava compensando o horário, acabar chegando atrasado. O terminal de Itaparica foi inaugurado em 2009. De lá para cá, acumula um histórico de problemas. Em 2013, ficou interditado por 40 dias para o conserto de uma parte do telhado. Em 2015, outra estrutura da cobertura foi afetada por uma ventania. O governo do estado elaborou um laudo e em 2018 o terminal foi fechado para a reforma. A obra foi orçada em mais de 12 milhões de reais e seria concluída em setembro deste ano. Segundo o DER, houve um atraso na conclusão das obras porque o material que será usado na cobertura foi importado e demorou para chegar devido à pandemia. Mas os serviços devem ser concluídos no final deste ano e o terminal volta a funcionar normalmente. Por enquanto, os 45 mil passageiros precisam usar outros terminais de Vila Velha e fazer um percurso bem mais longo. Devido, no caso, ao tempo que nós perdemos, no caso devido, às vezes quando pegamos trânsito de 30 a 40 minutos, tendo trânsito muito mais, 1 hora no caso, e quando nós tínhamos, no caso, o terminal de Itaparica, era muito mais viável, porque encurtava esse tempo e dali mesmo a gente já conseguia chegar ao nosso destino muito mais rápido, né? Olha, como a gente viu aí na reportagem, o DR informou que em virtude da pandemia da Covid-19, a chegada do material para a cobertura atrasou, o que teria comprometido a obra. Porém, os outros serviços estão em execução e a cobertura começa a ser instalada nos próximos dias. A entrega do terminal de Itaparica está prevista para o fim deste ano. Gente, durante esse período de pandemia, a gente ouviu muito a palavra reinvenção, não é mesmo? A gente falou muito disso aqui. Para garantir a fonte de renda, muita gente teve que usar a criatividade para sobreviver. No caso da Raniele, reinventar foi pouco. Ela foi além e transformou coxinha, aquela coxinha, imagem que a gente tem, né, da coxinha, sabe em quê? Em picolé. Vamos conhecer então, olha, eu estou super curioso para conhecer esse salgadinho que está bombando aí na comunidade do Romão, em Vitória. Vamos ver. Enquanto o mundo gira, a comunidade se vira. E a Raniele também precisou se virar. Uma virada impulsionada pela criatividade, em uma temperatura entre 180 e 200 graus. Vai um picolé de coxinha aí? Raniele mora no Morro do Romão, em Vitória. A ideia só foi pro óleo depois que ela recebeu um empurrão da amiga Rose. A minha amiga ali, ela teve a ideia de colocar uma banquinha aqui na pedra. Aí ela virou pra mim e falou assim, Rani, vamos colocar algo pra vender. Aí eu falei, mas o quê? Felizmente, ela chegou com essa surpresa e, deu pra me experimentar. E, logicamente, que eu não pensei 2 vezes em divulgar o trabalho dela onde? Na tribuna. Mas a inspiração mesmo veio da internet, de um professor de dança. Aí, eu olhando na internet, eu vi a história desse professor de dança, que ele ficou desempregado e começou a fazer o picolé de coxinha. Aí eu falei, por que não fazer o picolé de coxinha também? Aqui eu nunca ouvi falar de gente que fez o picolé de coxinha. Comecei a colocar em prática e graças a Deus deu certo. A iguaria já é uma realidade no Morro do Romão. Tanto que tem dia que a Raniele chega a vender mais de 30 picolés de coxinha por dia. Verba que ajuda nas despesas da casa. A pandemia surgiu, eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, caraca, emprego agora vai estar difícil. Já não estava conseguindo, falei, agora que vai estar mais difícil. Aí que surgiu essa ideia aí de eu estar fazendo picolé de coxinha. Tá valendo a pena? Tá, tô gostando. Tô gostando muito. E aí, mano, como é que tá esse picolé de coxinha? Tá gostoso, tá bom? Tá. Hã? Tá. Tem gosto do quê? Picolé. De coxinha, de picolé ou de coxinha? Te peguei agora, hein? Te peguei. Dos dois.
Quem mora pelos morros de Vitória, como o Morro do Romão, por exemplo, sofre, ó, essa subida, com as ladeiras, os morros acentuados, não é? E gasta-se uma energia danada. E quando chega aqui em cima, além do cansaço, falta energia. E foi para trazer uma solução para esse problemão que a Rani trouxe o copão da felicidade. Aqui tem coxinha, tem bacon, tem requeijão cremoso, tem cheddar. As minhas taxas! Ai, meu Deus! O picolé de coxinha é apenas o começo desta vida empreendedora. Um brinde aos sonhos, sejam eles engordurados. Eu quero continuar e além. Se puder fazer para futuramente até abrir um negocinho para mim, eu quero. Entendeu? Eu quero. É seu sonho? É meu sonho. Meu Deus, que delícia! Bom, sundae salgado, o que você estava falando ali que a gente podia fazer mais? Dá para fazer chup-chup ou sacolé, né? Chup-chup salgado, sabores variados aí, ó. Gente, imagina um chup-chup de muqueca capixaba. Nossa, maravilha. Dá ideia, eu vou botar você na dica do chefe para fazer. Olha que maneiro, gente, que criatividade, Esse que picolé aí não refresca, mas mata a fome, que é uma beleza. Olha o tamanho, bem servido, hein? Olha, rende parabéns, bastante. gente, parabéns Muito legal, mesmo. gente. Se você quiser experimentar as delícias que a Raniele faz, gente, é só entrar em contato com ela pelo WhatsApp 996984081, 996984081. E já o TN1 mostra a insegurança dos taxistas. Mais um profissional foi vítima da violência por falso passageiro. Funcionários de supermercado na mira de revólveres. Os bandidos invadiram o estabelecimento e levaram todo o dinheiro do caixa. Vamos falar da mudança na lei que leva para a cadeia quem dirige embriagado, mata ou fere em acidente de trânsito. A pena era trocada por prestação de serviços à comunidade. E ainda, alta no preço da carne compromete o churrascão do fim de semana. De primeira ou de segunda, tá osso botar uma carninha para jogo. Pois é, a gente volta em instantes. TN1 de volta. Os adolescentes se apresentaram como passageiros e pediram uma corrida de táxi para o bairro Ataíde, em Vila Velha. Mas no meio do caminho, eles desviaram a rota e anunciaram um assalto. O taxista teve o celular e o dinheiro roubados. Mas antes dos bandidos fugirem, a vítima viu guarda de municipais nas ruas e conseguiu fazer sinal. Os 3 criminosos acabaram presos em flagrante. O taxista de 63 anos desabafa. A gente luta com muita dificuldade, né? Principalmente o taxista, ele sofre muito. Que entra gente ali de tudo quanto for jeito, né? E a gente está à mercê de tudo, né? Seu Jackson é taxista do ponto de Cobilândia, em Vila Velha, há cerca de 1 ano. Nesse meio tempo já foi assaltado 2 vezes. A primeira, há 5 meses, e a segunda, ontem à noite, quando 3 indivíduos menores de idade pediram uma corrida para o bairro Ataíde. Se desloquei para lá, chegando lá, desviou a rota, indo lá para a Cidade de Deus. Falaram que era um assalto. E me colocaram a arma na barriga, aí tudo bem, entregou os pertences a eles. A sorte do seu Jackson é que logo depois do assalto, assim que passava pela região da Cidade de Deus, aqui em Vila Velha, ele viu uma blitz da Guarda Municipal e conseguiu parar para pedir socorro. A Rota 02, fazendo procedimento de praxe, se deparou com um taxista, onde o mesmo deu sinal, aparentou nervosismo e deu um sinal para a guarnição. A guarnição de pronto foi fazer a abordagem e percebemos que se tratava de um assalto em andamento. A guarnição fez a abordagem, tirou os elementos de dentro do carro, se tratavam de 3 menores. Os 3 menores foram apreendidos e colocados na viatura. Com eles, a guarda encontrou um simulacro e o dinheiro da vítima. Os pertences foram devolvidos. Seu Jackson acredita que os taxistas estão muito à mercê da criminalidade e pede mais abordagens durante as corridas. Tinha que ter mais abordagem, né? Polícia, mais em cima aí para poder averiguar quem que a gente está transportando, porque está muito difícil para a gente trabalhar assim. Os 3 adolescentes foram autuados por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado
e encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo. Bandidos invadiram um supermercado e fizeram funcionários reféns da violência em Joana d'Arc, Vitória. Os 3 criminosos roubaram celulares e todo o dinheiro do caixa. As imagens mostram o momento em que os criminosos chegam. Na calçada já apontam a arma para os funcionários do supermercado. Em poucos minutos fazem uma limpa. Eles ameaçam quem estava no local. Vão até o caixa e levam o dinheiro. É possível ver uma funcionária sendo obrigada a revirar a gaveta para entregar tudo o que tinha. A polícia militar foi acionada, mas os bandidos conseguiram fugir. Agora é lei. Motorista embriagado que matar ou ferir em um acidente de trânsito vai para a cadeia. A regra mais dura vem para tentar reduzir a impunidade. A vida da Pamela e dos familiares dela está devastada. Ela é irmã da Ramona Bergamini, uma jovem de 19 anos que lá no início do ano morreu em um acidente de trânsito. A Ramona estava numa motocicleta, parada no sinal, na Carlos Lindenberg, esperando para chegar em casa depois do trabalho, quando foi atingida pelo carro que o Wilker Vailan dirigia. Ele invadiu a contramão, atingiu a Ramona e outros 2 veículos. O motorista estava bêbado. São 7 meses convivendo com a dor da perda e a revolta da injustiça. É uma dor que a gente não consegue mensurar, sendo que a gente fica com o sofrimento, com a saudade e com a injustiça, né? Que a gente está aguardando esse tempo. Revolta porque o motorista ficou somente 24 dias detido. Mas agora, segundo o advogado que representa a família da Ramona, Wilker pode ser preso novamente. O que falta é o agir do Ministério Público. Esse inquérito foi encaminhado à Justiça e está no Ministério Público para que dê um próximo passo, né? Ou ele é favorável à prisão, novamente, ou, pelo menos, que ofereça denúncia nos termos do indiciamento do delegado. Em breve, em casos como o da Ramona, da dona Tânia Maria, que foi atropelada por um motorista bêbado em Cariacica, e também da Maria de Fátima, que estava de bicicleta quando foi atingida por um carro com um condutor alcoolizado em Vila Velha. Então, em casos como esses, com a aprovação das mudanças na lei de trânsito, o motorista bêbado vai ser preso. Essa mudança específica foi uma iniciativa do senador capixaba Fabiano Contarato. E quem explica é este especialista em direito de trânsito. Quando essa lei entrar em vigor, caso ele mate no trânsito ou lesione, ele vai ser, se for condenado, ele vai ter uma pena de prisão. Ele não vai poder fazer a substituição de pena prevista no Código Penal, que é substituir, por exemplo, por uma prestação de serviço à comunidade. E eu disse em breve porque ainda vai demorar para essas mudanças chegarem. As mudanças já foram aprovadas, mas as novidades na lei de trânsito, elas só vão entrar em vigor daqui a 6 meses, exatos 180 dias. Isso significa que, no caso da Ramona, por exemplo, que aconteceu em março, a lei ela não retroage, ela não pode ser aplicada a esse caso específico. A lei não vai retroagir. Casos que vão acontecer de 12 de abril de 2021 para trás, vai ser aplicado essa lei velha que ele vai poder substituir a pena. A partir do dia 13 de abril de 2021, quando vigorar a lei, se ele cometer um crime nessa data para frente, ele não vai poder fazer a transação da pena e vai ser condenado e vai ser preso, vai cumprir um pouco na cadeia e depois vai sair. Apesar de mais rígida, o advogado da família da Ramona ainda acha que há brechas na lei. Ela poderia ser ainda mais assertiva, mais rígida. A lei, simplesmente o artigo que diz que não vai substituir, sozinho, ele não vai produzir efeito. Porque ele vai produzir efeito a longo prazo. Só que tem que se mudar a consciência de todos. Bebeu, não pode dirigir. Quem perdeu um familiar para a irresponsabilidade de quem bebeu e dirigiu, aproveita para deixar um recado para você, motorista. Quem dirige hoje, não faça isso. Pensa que o que a gente está sofrendo, a gente não deseja para ninguém. Então, assim, quando você for beber, não dirija. Pega um Uber, pega uma carona, não faça isso, porque se você mensurar o sofrimento que você pode causar a alguém, você não tem noção, você não quer isso para ninguém.
Gente, hora de falar do coronavírus no Espírito Santo. De ontem para hoje foram registradas 5 mortes pela doença, 871 novos casos de infecção. 1.176 pacientes conseguiram se recuperar nas últimas 24 horas. No total, são 142.419 casos confirmados. O número de curados chegou a 131.426. Já são 3.694 óbitos. A atualização da Secretaria de Saúde mostra ainda que a ocupação dos leitos de UTI atingiu nesta quinta a maior taxa desde agosto. Estamos com 72,1% dos leitos destinados à Covid-19 ocupados. Na prática, isso significa que dos 412 leitos disponíveis, 301 estão ocupados. Gente, a gente sabe que o carrinho de supermercado está pesando mais, mas sem colocar muitos produtos, né? Depois da alta do leite, do arroz e do óleo de soja, agora é a vez da carne de boi. Dependendo do corte, né, Bruna? O preço quase dobrou. Final de semana chegando e a galera já começa a pensar no churrasco. O Luciano não perdeu tempo e já veio garantir a carne da família. E entre uma escolha e outra, ele notou uma diferença nos preços que acabou pesando no bolso. Não só a carne, né? A carne ela tem um impacto realmente na proteína, né? Que nós precisamos realmente adquirir para o dia a dia. Mas tudo está aumentando, né? Tanto a carne de boi quanto a de frango e de porco tiveram um aumento nos preços. Patinho, que antes a gente encontrava por uns R$25, agora está saindo por uns R$35 a R$40. O acém, que custava R$20 o quilo, agora chega a custar R$25. O aumento do preço em si, né, tem muita relação com a exportação, né? E a alta do dólar também tem causado muito essa oscilação do preço da carne de boi e tanto da carne de porco, né? Esse economista explica que foram 3 fatores que influenciaram nesse aumento dos preços. Como nós estamos no momento de alguns produtos em ter safra também, nós temos a falta de produto interno. Outro fator é que a variação cambial, o nosso real desvalorizou em relação ao dólar. Então o produtor prefere exportar, porque ele ganha muito mais do que vender internamente. Outra questão foi a pandemia. Ficamos em quarentena, o consumo aumentou. Um reflexo dessa oferta e da procura é que os preços aumentaram, mas as vendas também. O setor de carnes cresceu cerca de 50% durante esse período de pandemia. Os restaurantes fechando, então a família em si, ela procurou trazer aquela qualidade de comida que eles encontravam no restaurante para dentro de casa, já que não poderia sair. De um mês para cá, o preço da carne aumentou cerca de 50%. Reflexo principalmente da pandemia. Mas a esperança é de que até dezembro os preços voltem ao normal. Até lá, o jeito é se virar e tentar substituir alguns alimentos. Quem faz compras notou um aumento significativo não só nas carnes, mas também no arroz, no óleo e até no leite e seus derivados. Quando o preço começa a subir, né, o produtor começa a aumentar a produção. Quando aumenta a produção, você vai abastecer o mercado, o estoque interno. Por outro lado, o governo, o que ele fez? Ele reduzia a alíquota de importação para esses produtos como arroz, como feijão. Então, logo, logo, o mercado vai ser abastecido com o produto. Aí os preços vão voltar ao patamar que era inicial. O que não pode é ficar sem o churrasco, né, Luciano? A gente tem uma alternativa para não deixar de fazer o churrasco, né? Morador de Vitória é investigado por vender dinheiro falso pela internet. O morador foi identificado durante a operação da Polícia Federal contra o comércio de cédulas falsas. O suspeito oferecia as notas no Facebook com o codinome Fax. Ele teve o celular apreendido e o aparelho vai passar por perícia. Caso o crime seja comprovado, o golpista pode responder pelo crime de falsificação, fabricação ou alteração de moeda. Ele pode pegar até 12 anos de prisão. E a seguir, o tempo deu uma virada, né? Deu sim. Tem frente fria e previsão de chuva. O TN1 traz todas as informações no retorno de um rápido intervalo.
E tem flagrante de briga dentro de um ônibus do Transcol. Gente, 2 passageiras trocaram tapas porque uma delas se recusou a usar máscara. Essa mulher de camisa rosa que aparece aí no vídeo foi repreendida primeiro pelo motorista e mesmo assim entrou no coletivo sem usar a proteção. Uma outra passageira se irrita com a situação e a discussão entre as duas começa. A jovem sem máscara decide então descer do ônibus, mas antes xinga a mulher que parte para a agressão física. É um empurra-purra, puxão de cabelo, tapas e socos, inclusive do lado de fora do coletivo. Uma das mulheres a que usava a máscara corretamente chega a ficar ensanguentada por causa dos ferimentos que sofreu nos braços e no pescoço. Uma outra passageira que não tinha nada a ver com a confusão também ficou ferida ao ser atingida por um objeto. A PM foi acionada e todo mundo foi parar na delegacia para prestar esclarecimentos, menos a mulher sem máscara que saiu do local antes da chegada da polícia. Vale lembrar que desde maio desse ano, o uso da máscara é obrigatório no ônibus do Transcol. Mas tem a imagem aí, né? Dá para identificar exatamente a passageira que não usava máscara no ônibus. Que provocou essa confusão e acabou saindo fora, né? Olha, gente, para você que gosta de saber como é que fica o tempo no fim de semana, a gente já vai te adiantar, hein? Uma frente fria pode provocar chuva durante o fim de semana no estado, segundo o Instituto Climatempo. Por enquanto, gente, o tempo segue assim, nublado. Você vê aí imagens ao vivo da reta da Penha em Vitória. O trânsito está um pouquinho retido ali, muitos carros passando. Vamos ver então como é que está o trânsito ali na Praça do Papa, entrada da Terceira Ponte. Por lá também, trânsito um pouco mais intenso, né? Nesse início de tarde. Na Grande Vitória, sol entre muitas nuvens e chuva fraca. Temperatura mínima de 21 e máxima de 25 graus. Na região serrana também tem previsão de chuva fraca. Nas áreas altas, mínima de 15 graus e máxima de 20 graus. E o último temporal que atingiu a cidade de Guaçuí levou a prefeitura a decretar situação de emergência. O decreto foi publicado ontem no Diário Oficial e é válido pelos próximos 180 dias. Bruna. Isso mesmo, Jorge. O temporal aconteceu na sexta-feira da semana passada. Destelhou casas e deixou 95 famílias prejudicadas. Algumas delas ficaram desalojadas e foram abrigadas em um hotel na cidade. Mas a Defesa Civil do município acredita que o número seja maior, já que idosos e moradores da zona rural ainda não fizeram contato pedindo ajuda. O município vai distribuir mais de 2.000 telhas para os prejudicados, além de kits com lençóis e travesseiros, kits de limpeza e cestas básicas. Com o decreto de situação emergencial, a Prefeitura informou que, se for preciso, vai desapropriar imóveis que estejam em áreas de risco. Isso aí, gente. A gente fica por aqui agradecendo sempre a sua audiência durante toda essa semana. E lembrando que também amanhã, sábado, tem TN1, mas eu estou de folga e te vejo só na segunda. Eu estou aqui amanhã, a gente está junto. Vai ser um prazer, viu? E boa folga pro senhor. Obrigado, Bruna. Bom trabalho para você. Valeu, gente. Boa sexta. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Gente.